Olá pessoal, tudo bem? Sobre essa pergunta, né, de uma criança de 1 ano e meio que para de aceitar alguns alimentos, às vezes diminui mesmo a quantidade ou para de aceitar alguns tipos específicos de alimentos, né? Isso é muito comum, tá bom? A gente tem que pensar em algumas coisinhas, mas primeiro eu queria falar para vocês que isso é bastante comum acontecer nessa idade. As crianças aí de 1 ano e meio, a partir de 1 ano, elas começam a explorar bastante o ambiente, né? Então geralmente já tá andando, já tá falando um pouquinho, começa a querer mexer nas coisas, são super curiosos, né? E aí isso acaba fazendo com que a hora da refeição não seja tão interessante. Então muitas vezes as crianças comem lá um pouquinho que quer comer e já sai andar pela casa, tá? Então a primeira coisa é observar como tem sido essas horas das refeições, tá bom? Se é um momento em que a família tá sentando junto para comer, né? Que faz a criança entender que aquele lugar, aquele horário é horário de comer, ou se é um momento em que tá aquela bagunça na casa, né? Um tá fazendo uma coisa, outro tá fazendo outra, a TV na hora da refeição, então às vezes a criança tá comendo, mas tá muito mais concentrada ali na televisão, tá? Que apesar de a gente às vezes achar que ajuda a comer, na verdade a gente está distraindo a criança para que ela coma, ela não está realmente sentindo aquele gostinho da comida, tá? Então a primeira coisa é observar como tem sido esses horários da refeição, tá? E nesse momento também da refeição, observar como a gente tem se comportado em relação aos alimentos, né? Não adianta a gente esperar que a criança aí de 1 ano e meio, 2 ou até os mais velhos comum de tudo, arroz, feijão, carne, verdurinha, se a gente adulto não está fazendo isso. Então, olhar para a gente e olhar para o nosso prato, tá? Como é que tem sido feito isso? Se o problema é que a criança parou de aceitar algum tipo de alimento, geralmente eles param mesmo, algum vegetal, né? Até a carninha, às vezes o arroz. A gente tende a ficar um pouquinho ansioso porque eram alimentos que a gente estava acostumado que a criança aceitasse, né? Então, se ela parou de aceitar, primeiro assim, insista um pouquinho, coloque mesmo no prato, mesmo sabendo que a criança não vai aceitar, isso é muito comum acontecer, tá? Às vezes a gente esquece, a gente para de colocar porque fala, não vai aceitar, não gosta mais. Mas na verdade a gente precisa repetir isso sempre para que a criança entenda que ela precisa comer aquele alimento, tá bom? E observe também se a criança não vai aceitar de uma forma um pouquinho diferente, né? Então, assim, às vezes colocar de um jeito diferente no prato, uma carinha, alguma coisa nesse sentido, tá? Se foi algum grupo alimentar que ela parou, então, por exemplo, ela comia muito bem arroz e parou de aceitar, a gente pode tentar trocar por algum outro alimento do mesmo grupo. Então, por exemplo, ela não gosta mais do arroz, mas ela gosta da batata. Então, por um tempo, a gente oferece mais a batatinha e continua deixando o arroz ali do lado, até que a criança entenda que ela pode voltar a comer e volte a ter esse gosto, né, pela comida, tá bom? A outra coisa é porque muitas vezes acontece da criança diminuir a quantidade da aceitação do alimento. Então, ela aceita bem a qualidade, mas diminui a quantidade, tá? Isso é um motivo de muita angústia, assim, para a maioria das famílias, tá bom? Mas é muito comum que as crianças façam isso conforme elas vão crescendo. Elas vão regulando o próprio apetite e elas vão regulando também a quantidade do que elas aceitam, tá? Então, aquele papo assim de tem que rapar o prato, tem que comer tudo, a gente não usa mais muito na prática, né? Porque a gente percebe que quando a gente força a criança a comer, a raspar o prato, a gente aumenta também a chance dela ter uma obesidade lá no futuro, que ela cresce com essa ideia de que ela precisa comer tudo que está no prato, tá? E aí ela vai querer fazer isso também lá no futuro, mesmo quando tiver um pratão de comida na frente dela, tá? Então a gente precisa respeitar um pouquinho em relação à quantidade. Então eu sempre falo para os pais, a nossa briga como pais é falar e conscientizar as crianças sobre a qualidade. Ela precisa comer um pouquinho de cada coisa, de cada grupo alimentar. A quantidade ela pode determinar pra gente. Mas aí a gente entra num outro ponto que não dá para a gente ter uma sobremesa depois. Porque se a gente coloca a sobremesa como uma rotina na nossa casa, a criança vai realmente começar a diminuir a quantidade do alimento na refeição, porque ela vai esperar pela sobremesa, entende? Então, esse é outro ponto que a gente precisa olhar para uma criança que diminuiu a aceitação dos alimentos. Quanto de sobremesa, quanto de guloseima a gente tem colocado no dia a dia da criança. Com 1 ano e meio, geralmente a gente não oferece nada de doce, né? Essa é a recomendação oficial. Mas a gente sabe que em algumas casas acontece mesmo a cultura de dar um bolinho, ou de dar mesmo uma fruta depois da refeição,
quase como uma recompensa para a criança, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes aquela criança para de comer, diminui a aceitação da alimentação da refeição, porque ela está esperando algo que a gente prometeu para ela, né? Então a gente tem que tirar essa associação, tá? Observar bem, com bastante cuidado, essa coisa das guloseimas no dia a dia da criança, tá? E por último, fazer o acompanhamento com o pediatra, né? Que isso vai deixar a gente mais tranquila de que a alimentação está sendo boa ou não está sendo boa, né? No sentido de variedade, de ser saudável, e como está sendo o crescimento, o desenvolvimento da criança, tá? Então, se você tiver mais dúvidas, qualquer coisa, procure o pediatra para conversar sobre essa alimentação. Vale a pena até fazer um diarinho, escrever mesmo como tem sido, para que a gente consiga entender melhor o que tem sido esse não comer da criança, tá bom?